Agora a gente vai conhecer um pouco o espaço da Dúlio Design. Vou mostrar para vocês que é um escritório de criação e desenvolvimento. Finalizando, o Dúlio então está nos mostrando um produto, o que é um desenvolvimento, quanto tempo leva da criação até a entrega, Dúlio? Depende um pouco, desde a pesquisa. Eu acredito que cada desenho umas 5, 6 horas, assim, entre pesquisa, depois a gente faz pintura, coloca os detalhes técnicos, as espessuras. Na real, não é um simples desenho, sim um visual já totalmente de proporções exatas e de formato. Muito bom. Se você está buscando inspiração na sua carreira, chegou ao canal certo. Eu falo sobre desenvolvimento profissional e converso com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Hoje, no episódio Eu Amo Meu Trabalho, eu vou conversar com Sérgio Dúlio. E aproveitando, se este assunto te interessa, se tu gosta de histórias reais, te inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com teus amigos, com os teus colegas e com a tua família. Então, Dúlio, muito obrigada por me receber. Que bom que tu te sentiu engajado aí nesse projeto de compartilhar a tua história. Legal. Eu gosto de falar que aqui a gente traz histórias reais, né? Não são histórias inventadas, não são programadas, não são ensaiadas, né? Então eu queria começar a nossa conversa que tu me conte quem é o Sérgio Dúlio, apesar de eu saber que todo mundo te chama de Dúlio, né? Mas que tu me conta um pouquinho quem tu é e quem é a Dúlio Design. Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, fiquei bem feliz. Meu nome é Sérgio Dúlio, sou um cara com 50 anos, natural de Novo Hamburgo, mas desde pequeno, uns 2 anos eu já vim residir aqui em Sapiranga, onde eu me deparei com cresci no meio de sapatos, né, porque meus pais, por muito tempo, eles tinham um ateliê de forração de saltos, de palmilha, então desde pequeno tu acabava olhando, percebendo aquilo, quando estava legal, quando não estava, as necessidades, as urgências, então desde pequeno eu já fui engajado nisso. Aqui na região é muito comum, né, que a gente trabalhar com sapato em casa ou ter um espaço, né? Me lembro também, como quando pequena, também na minha casa sempre tinha alguma coisa de sapato e toda a família trabalhava também no sapato. Querendo ou não, aqui na nossa cidade, em torno, gira, né, o calçado, uns anos atrás ainda era bem mais forte, mais aquecido, né? E eu lembro que meus pais sempre diziam, vê porque num futuro, num futuro tu vai poder trabalhar nisso. Mas eu achava aquilo tudo muito distante. Eu queria mais, na real eu gostava de desenhos, eu gostava de desenhar, eu gostava desde pequeno acho que eu sempre fui muito criativo. A gente vem de uma família que foi justa, assim, financeiramente. A gente viveu bem, mas nada assim de soberbas. Então, com as dificuldades, eu aprendi a criar muitas coisas e ajudando meus pais, interagindo. Então, eu acabei assim gostando deste meio e estudando nos intervalos. Eu ficava olhando e ajudando. Eu sempre sou alguém muito família. E interagir sempre muito com os meus pais. Tenho uma irmã também, a gente é uma família pequena. E fui estudando, fui crescendo e com os 15 anos meus pais me disseram que eles iam me pagar um curso de modelagem. Porque na escola eu estudava, mas assim, eu era apaixonado por desenho, sempre fui.
eu me destacava naquilo, Uhum. meus professores, meus colegas me elogiavam por isso. Então, assim, eu brilhava os olhos quando alguém me dizia, tu vai fazer um curso de modelagem. E com 15 anos, meus pais, então, pagaram este curso. Na época, talvez tu lembre, tinha Escola Brasil, que era em Novo Sim, Hamburgo. sim. Era uma escola bem de potencial, assim, bem organizada. E daí o curso era de 10 meses, e quando terminou os 10 meses, eu ainda achava assim que eu precisava um pouco mais. Daí eu pedi para os meus pais mais alguns meses, eu fiquei 1 ano e meio estudando lá, mas já saí com o meu sapato pronto e lá assim não adianta. Quando a gente gosta, a coisa Sim. deslancha, né? Então, vamos dizer assim, aos 16, 17 anos, tu já estava naquilo que tu queria fazer. Sim, eu tinha o meu curso de modelagem pronto, Uhum. muita vontade, era o que eu realmente era apaixonado, Sim. sempre fui por desenhos, e daí era o segundo momento, que era a dificuldade, né, de alguém pegar alguém só com um certificado, com curso pronto, mais uma oportunidade numa empresa, né? Então, na época, eu lembro que ainda com 16, 17 anos as empresas já contratavam. Aí eu comecei a trabalhar com 16 anos no Calçados Flama, Sim, eu lembro. foi a minha primeira empresa e as primeiras experiências, e daí eu fui deixando currículos em algumas fábricas. Aí deu uma oportunidade no Paquetá, que era uma empresa bem maior, e daí eu Que existe até resolvi, hoje, né? que existe até hoje, era referência, né, na Sim. nossa região toda. E daí quando eu fui no Paquetá, mesmo sendo em produção, eu me identifiquei porque era uma empresa grande, tudo era assim organizado. Eu sempre fui muito de organização, desde pequeno. E então lá eu passei por uma escolinha para aprender a cortar. Eu vejo as Os processos dificuldades. produtivos, né? Sim, sabe, na época era muito legal porque existiam muitos cursinhos profissionalizantes de setores assim, de corte, de costura, de montagem. Que E ensinava a operação, sim, né? onde lá eles investiram, digamos, eu ganhei uma semana colocando peças de simulações de sapato para eu aprender a lidar com a pele. Então, eu não sei, mas eu valorizo tudo. Eu valorizo todas as oportunidades que eu tive. Lá no começo, assim, eu me dedicava para chegar no final de um resultado e não ter erros. E isso vai acumulando. Então, assim, depois eu passei a ser cortador. Fiquei acho que 1 ano e meio. E numa oportunidade de uma outra empresa vizinha que chamava Calçados Orquídea. Lembro também. Que daí tinha uma psicóloga, eu fui fazer uma entrevista, daí ela me comentou qual era meu desejo. Ninguém nunca tinha me perguntado qual era meu desejo. Eu disse, olha, eu tenho um desejo, eu tenho um curso pronto, eu gostaria muito de um dia ser modelista. Eu tenho muita vontade, garra e eu vou querer ser essa profissão. Ali tu fez uma escolha, né? Então, quando alguém te perguntou, tu disse o que tu queria, né? Eu achava fantástico, admiro até hoje Paquetá com as dificuldades e tudo do mercado que tem, mas era uma empresa assim super grande, e eu vi que ali até eu conseguir, de vez em quando eu comentava do meu curso, mas existia assim como eu posso dizer, era muito grande, então tinha muitos Sérgios Dúlios querendo a mesma oportunidade. Então no Calçados Orquídea, eu lembro que a psicóloga me disse, mas não é bem o que tu sonha, mas é ser cortador de amostras à mão na modelagem. Tu topas? Um dia, se tu conseguir a oportunidade, tu pode evoluir. Daí eu digo, eu topo. E eu fui lá,
eu sempre acho assim que as amizades, a simplicidade, eu fui com muita humildade no Orquídea e também tive muitas pessoas maravilhosas, assim, como colegas, amigos e chefes, assim, que me apoiaram muito. Só que eu usava, daí eu era, ok, um cortador. Mas eu fiz aquele corte, eu arrumava até as peles, eu identificava os nomes, eu enrolava, nossa, eu fazia Esmero. daquilo muito, muito esmero, porque eu queria chamar atenção, mas chamar atenção trabalhando, batalhando. E daí, quando deu intervalos, daí começou a dar alguns elogios. Nossa, se em casa tu for como tu é aqui, né? Daí eu pensei, opa, tá surtindo efeito. E daí, nos intervalos, um dia eu perguntei pro pessoal da modelagem, porque eu interagia junto, se eu poderia, nos meus intervalos, me parar do lado e só olhar, só observar. E eu lembro que o meu chefe, ele me disse, claro, quando tu quiser, aqui fique livre. Esse é o objetivo. Eu queria aprender. Sim. Então, assim, fiquei mais acho que uns 10 meses, e daí tinha a função de auxiliar de modelagem. E um dia deu uma oportunidade, na época eles fizeram uma mesa nova, uma cadeira, aquilo marcou para mim, porque eles organizaram uma estrutura e daí eu soube que aquele ia ser meu lugar. Então foi o máximo, né? Tu vê o teu desejo sendo, sim, né, sendo realizado. E uma das coisas, um dos princípios que eu tenho é assim, nunca atropelar. Isso eu trago de casa, nunca atropela ninguém, sabe? Respeitar o tempo, exato. E literalmente conquistar. Se hoje eu tenho o meu espaço aqui, meu escritório, eu não recordo assim de ter chateado alguém, ou atropelado alguém para alcançar um estágio mais rápido. E pude aplicar o meu conhecimento. Eu sempre digo assim, um curso ele pode ser muito bom, mas o interagir com as pessoas na velocidade que a gente precisa as coisas é só trabalhando para fazer. É uma coisa que tu fala e também eu trabalho trabalhando no desenvolvimento profissional, é a questão assim do querer, né? Tu traz muito a tua idealização, a tua intenção, o teu querer, e o que tu tá trazendo prova assim o quanto a gente colocar a intenção naquilo que quer e deixar as coisas acontecer, né? Porque eu sempre falo que a intenção ela tem uma força muito grande. Às vezes tu não sabe no que vai dar, mas não impede de tu querer, né? Claro que sim. Então eu vi assim que com a minha simplicidade, todo mundo me acha muito calmo no falar, mas assim eu vi que com aquele jeito educado, com calma, sem atropelar ninguém, eu conquistei numa velocidade muito rápida as coisas. Parece que foi um marco, assim, depois que eu consegui aquilo, então era só provar o meu desejo e a vontade. Então, assim, nossa, eu lembro que eu fui no meu tempo, tudo no seu tempo. As coisas foram acontecendo, assim, eu pude cuidar do meu primeiro modelo, do meu primeiro cliente, e daí eu comecei a ter mais responsabilidades. Eu sempre sonhava em participar de uma reunião. Hoje, às vezes, a gente sabe que as reuniões não são tão, mas tão assim, produtivas, tão né? produtivas, exato. Mas foi tudo muito conquistado. E eu gosto de ter as coisas assim conquistadas. Então, eu trabalhei alguns anos, comecei acho que foram 12 anos no total, tá? Não posso me estender, eu falo muito, né, Beth? Mas foram 12 anos, então, assim, eu fiquei uns 3 anos como profissional, logo virei modelista, comecei a ajustar. Mas um detalhe, sempre assim, parte artística, eu me destacava muito, assim, na parte artística e sempre olhava o departamento técnico. Eu gosto de acompanhar
Mas eu acho que às vezes a gente não pode abraçar o mundo. Eu defendo essa ideia. Eu acho que cada pessoa deveria se especializar bem numa profissão, num conteúdo. Então eu pelo menos tentei ir por este caminho. Então tudo que era parte artística, até assim vender bem, ser elogiado e dar bons pedidos, fazia parte da nossa modelagem. Depois a gente passava para a parte técnica, que daí fazia as escalas, numerações e cuidava mais da produção. E tu já entrava de novo numa outra coleção, Sim. que era muito legal. Os clientes vinham, uns exigentes, uns pacientes, e eu comecei a aprender a lidar com as situações, porque às vezes olhar de fora parece que assim é tudo mágico, é tudo como a gente sonha, e na prática não é, tem as dificuldades, muita coisa tem que administrar. Dentro dessas coisas que tem que administrar, o que tu considera assim, talvez de maior atenção ou de maior cuidado, né? Agora a gente falando assim, tu como designer é o nome, né? Mas falou sobre como modelista, né? Como criador, o que tu pode dizer sobre essas questões que tu fala de difícil, que não é tão fácil assim? É que o cliente vem com o seu sonho. Tá. E de contrapartida, a gente acaba estando no lado fabril, muitas vezes, onde eu preciso o fazer e o tornar viável, porque o cliente vem com um sonho e com um número, né, com um valor. Então, às vezes, geralmente, assim, o cliente, ele bota na mesa o seu desejo. E o fabricante, ele precisa pensar em ter um lucro, em pagar os seus funcionários e ter seu resultado. E tu fica naquele meio do caminho, onde então tu precisa convencer educadamente teu cliente que talvez aquilo que ele está propondo, que é de um grau de dificuldade elevado, que tem como simplificar. Entendi. Então isso que eu vejo que nos cursos, às vezes, tu não tem, tu precisa, como eu posso te dizer, só o dia a dia, a prática, a vivência faz com que a gente consiga juntar esses pontinhos, tornar viável para que o cliente saia satisfeito e quando o fabricante também vá me perguntar como foi, o que eu vou fazer para que ele concorde com o que eu acordei. Sim. Para tornar um negócio viável. Hoje, eu vejo que um bom estilista, ele precisa se preocupar muito com parte técnica, ele precisa se preocupar muito com viabilizar o projeto e com custos. Porque nos dias atuais, a questão preço, ela acaba pegando bastante. Então, assim, precisamos viabilizar para ficar legal. Para não matar o sonho, tem que... Exato. Então, entra muita criatividade na hora de falar com o cliente, de sugerir. Então, às vezes eu desenho para o próprio cliente na hora, o cliente já curte aquilo, então tu valoriza, ele participa. É muito legal, mas para que o que tu acordar com o cliente depois tu consiga realizar. Eu jamais concordei assim em sugerir para o cliente uma coisa e depois mostrar outra. Acho que daí é um caminho muito curto e não é neste que eu gosto de praticar. Muito legal. E eu tô falando nisso, o desenvolvimento, a modelagem, eles têm um período longo, na verdade, né? Mas, assim, entre a ideia e a loja, no caso, né? Muito. Que eu lembro quando a gente trabalhava, eu também trabalhei no calçado, 35 anos no calçado, e basicamente todo esse tempo dentro do mercado internacional. E quando quando o cliente estava colocando um produto na loja, o criador já estava, se eu estava entregando o verão, ele já estava
pensando no outro verão ou no Sim, inverno. temos uma variável de um ano, né? Porque eu hoje estou fazendo verão 23 e a gente está terminando o nosso verão, né? O inverno já está todo resolvido e trabalhamos muito aqui no escritório com calendários e fica justo. A gente bota os objetivos e é isso. A organização é uma outra palavra assim que eu acho importantíssimo, assim, eu gosto de trabalhar com programação, de colocar no papel para a gente ver, assim, qual é a melhor data para começar, qual é o prazo que precisa para fazer as coisas, para desenvolver uma cartela de cores, para que o fabricante tenha o tempo hábil para produzir, para fazer os ajustes, para fazer a combinação de cores. A gente precisa ter essa visão na feira, no stand, se as famílias, se as colocações, tantos tons de cada cor, se isso tudo vai ficar muito bom. Sim. Então aparenta que às vezes o compromisso é pequeno e ele é gigantesco, né? Mas tu fala, da forma que tu fala, a gente percebe na tua forma de trabalhar, a organização, que tem um passo de cada vez, porque o calçado ele envolve muitos componentes, né, muitas variáveis, né? E eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o teu escritório, esse espaço aqui tão bem cuidado, o esmero que tu fala, ele tá aqui, a gente percebe desde o portão, sabe? Sim. A plantinha, a pintura, a cor, a escolha, né? Então, o que faz hoje a Dúlios Design? O que tu puder falar, né? Não precisa também. Claro. Deixa eu fazer um resumido para chegar no escritório. No Orquídea, um dia um dos diretores me convidou para uma reunião, então, e ele me comunicou... chegou a reunião, e ele me comunicou assim, estava ele e o filho dele, ele me comentou assim, cara, tu vai para a feira em São Paulo, viajar, e existia um concurso, Francal Top de Estilismo. Daí, quando ele me disse isso, nunca tinha andado de avião, né? Então aquilo era um outro sonho, mas ele era distante. Então, quando ele me falou aquilo, eu quase olhei para trás para ver se era para mim que ele estava falando. Então, assim... Será que esse sonho vai se realizar, né? Fui para a primeira feira, então fui com o filho do diretor. Uma experiência muito legal, a gente ia abrir uma marca e eles me convidaram para ser então o modelista, o estilista daquela marca. Então uma responsabilidade grande, daí foi um destaque, que era um dos sonhos que eu queria. E quando eu fui em São Paulo, na Francal, estava mesmo dando a premiação do concurso que eu sonhava, mas era muito distante. Aí eu lembro que o filho desse diretor que foi comigo, ele disse, cara, ano que vem te inscreve, tu vai todos os anos agora vir para a feira. E eu me inscrevi. Nunca esqueço, eu me inscrevi em 2 categorias e eu tirei 2 primeiros lugares. Uau! Então assim, deu uma visibilidade muito legal. Nossa, então... Além de ir a trabalho, eu tive isso, então assim, fui premiado, houve uma divulgaçãozinha no jornal da cidade, então assim, deu uma visibilidade. Daí no outro ano eu só estava esperando, né? Sim. Eu pensei, vou mandar 3 categorias. E foi algo marcante para mim que o Jamil Abdala, lá, o presidente da feira, e ele me convidou, tirei um primeiro lugar, daí eu ganhei um segundo lugar, e daí ganhava uma premiação em dinheiro e um troféu, que era um homem no topo de uma montanha com pé de moleque, né? Que é o símbolo do sapateiro. Até tem alguns lá em cima. E daí, para minha surpresa, eu ganhei um 3º prêmio. E eu não tinha como segurar, daí o Abdala me disse, cara... eu vou segurar um para ti, para a gente conseguir mostrar teus troféus. Então ali me divulgou
Resumindo, depois disso, Jorge Bischoff, que é alguém Sim. bem consagrado hoje, ele me achou, me convidou para trabalhar com ele. Foi uma decisão difícil, eu tinha 12 anos de orquídea. Eles foram muito legais, então eu tentei explicar, mas fui atrás do meu sonho, fui trabalhar com ele. Depois de um tempo, filho chegando, estava trabalhando longe, retornei para a orquídea de novo. Os filhos teus, né? Os meus filhos, exato. E por 6 anos consecutivos eu participei, resumindo, deste concurso, e eu fui premiado. Resumindo, eu fiquei com uns 12 prêmios. Acabei depois, quando o Jorge Bischoff abriu a primeira loja dele, ele me convidou de novo, fomos viajar, organizei desfile com ele. Foi uma experiência muito bacana. Depois, eu acabei, por oportunidade, começando aqui na nossa cidade de novo, no Calçados Maruá, onde eu fui convidado para fazer a coleção. Meio ano depois eu já cuidava de todo o desenvolvimento da fábrica de exportação também, sempre com muita afinidade. Eu não sei, eu acho que eu não tenho inimigos, assim, todo mundo muito... Relacionamento é muito legal. Sabe que isso é chave no mundo profissional. Se tu tem relacionamento, ele vale muito mais do que diploma, do que um conhecimento técnico, porque tudo tu pode aprender, né? Se tu te relaciona bem, se tu conversa, se tu pede, né? Como tu pediu, eu posso aprender. Sim. Né? E sempre naquele pensamento assim de conquistando cada lugar onde se vai, precisa conquistar de novo, né? Sim. Então, é um recomeço, né? Então ali no Maruá não foi diferente, eu fui conquistando meu espaço e depois eu acabei conseguindo então desenvolver coleções, fazer as feiras. Chegou num momento que, por ajustes financeiros, eu tive que abrir minha empresa. Aí eu me deparei, poxa, qual o nome? Então, como lá já tinha uma pessoa chamada Sérgio na modelagem, eles acharam mais sensato me chamar de Dúlios, e o Dúlios pegou. Então eu acabei fazendo a minha empresa se chamar Dúlios Design, e hoje os fornecedores, os clientes, quase todo mundo me conhece por Dúlios. Então ela era uma empresa de exportação que pegou ali um período mais complicadinho, um pouco de exportação, dólar oscilando muito. Essa empresa resolveu fechar. Ela fechando, daí eu pensei, fiquei sem chão, né? O que eu vou fazer? Quando o mercado soube que essa empresa ia fechar, uns 2, 3 fabricantes um pouco menores me procuraram e disseram, onde tu vai trabalhar? Eu disse, não sei ainda, vou finalizar bem aqui, porque tinha vários assuntos em aberto, trabalhei até o último dia na empresa, fazer um fechamento certinho, e daí eles me propuseram, olha, se tu abrir um escritório, eu tenho interesse em ser teu cliente. Daí eu pensei, uau, vou ter um escritório. Precisava para começar o teu negócio, né? Então, tinha um escritório em casa, eu sempre fui muito pé no chão de não ostentar muito, sempre fui muito realista. Daí eu pensei, falei para minha esposa, se tiver que dar certo, vai ser do meu jeito. Aluguei no centro uma sala, peguei meu escritório, que é a minha mobília que eu tinha em casa, peguei meus originais, eu tenho um acervo de uns 500 sapatos que é precioso para mim. Juntei lá, chamei os clientes e comecei o escritório. Assim começou a Dúlios Design, eu fiquei 5 anos com uma estrutura alugada, a cada ano fazendo ranking, anotando todos os gastos, os clientes. Levei 3 meses, contratei uma funcionária minha, que chama Karine, que está comigo até hoje, já fazem 9 anos, onde na época ela ia ser calce, minha assistente, hoje ela é calce, assistente financeira. Estamos evoluindo, eu gosto muito disso, de ter pessoas do lado que a gente possa confiar.
e, e ser correto. Eu Sim. acho que quando a gente é correto é muito bacana. Então os clientes foram aquecendo, eu tive momentos ali que clientes de Nova York, do Peru, eu comecei a fazer trabalhos de outros países. Daí chegou um período, a Sintecal me apoiou, eu fui para o Peru expor meus desenhos. Tive um cliente, daí eu coloquei pedido em uma fábrica, deu um ciclo bacana como uma CIA, assim, ficou muito legal. Então eu vi a necessidade assim de, nossa, eu poderia ter minha estrutura organizadinha, como eu sempre acho que às vezes deveria ser, e numa empresa às vezes tem que trabalhar conforme a empresa, o recurso que ela tem. Então eu sempre tentei, a proposta do meu escritório é entender o meu cliente e pensar para o meu cliente. Então, assim, o que eu acho? Eu vou pensar financeiramente o que é melhor para ele, tecnicamente o que é melhor e tentar ajudar ele a se organizar, porque as empresas com essas dificuldades, todos reduziram alguns funcionários, então é muito justo. E foi uma proposta, uma necessidade que os próprios clientes, às vezes, eles acenam que precisam e querem ajuda. Então, eu organizei o meu escritório para, de uma maneira tranquila e organizada, tentar realmente fazer a diferença para com o meu cliente. Então, construir essa estrutura organizada, sem dívidas, bem pé no chão, assim como eu gosto, e organizei direitinho. Então, hoje eu tenho as minhas funcionárias, a gente se dá super certo. Já tenho meus clientes fiéis e que está dando um ciclo de trabalho assim Interessante. bem interessante. E nesse trabalho que tu faz, requer também conhecer o mercado, né? Para quem tu está entregando o produto, isso faz a diferença. Por exemplo, se tu trabalhar com o Peru, tu precisa entender o mercado peruano. Preciso. Eu preciso entender o mercado do cliente, eu preciso entender os preços que são praticados lá. A palavra preço é muito importante. É sensível, né? Sim, muito. Porque hoje em dia eu vejo assim que a moda, a tendência, também existe assim, tendência, existe moda e o que o mercado quer comprar. Então, Dulis, para a gente ir finalizando a nossa conversa, toda a tua história, né, remete muito também, eu também como trabalhei tanto tempo no calçado, me identifico. Trabalhei muito tempo com desenvolvimento também, não sou da área, mas na área comercial. A gente tinha muito envolvimento com o desenvolvimento. E eu queria saber de ti, assim, para quem está nessa área, o que tu pode deixar de mensagem, de inspiração para, né, para quem quer entrar na área de desenvolvimento, de criação, né, algumas competências. O que tu acha que é preciso hoje para dar certo no desenvolvimento de produto? Porque hoje tu trabalha com calçado, mas se tu é da criação, tu pode trabalhar também com outras áreas, certo? Certo, com certeza. Se eu pudesse dizer algo hoje, quem está cursando, ou quem quer ficar neste caminho, eu acho que se tem um sonho, tem que ir atrás, não é fácil, ninguém vai dar nada de mão beijada, mas com responsabilidade, de novo, muito, é uma das coisas que eu levo. A gente organizar, botar uma meta, eu quero muito, e fazer de uma maneira correta. Eu acho que aos poucos as coisas elas vão se juntando e a gente vai, as oportunidades elas chegam, a gente vai batalhando. Então, se eu puder dizer, sim, tem que batalhar, tem que querer buscar muito, mas a minha experiência foi muito boa. Eu amo o que eu faço, sou muito feliz por isso. Que bacana.
Eu achei muito legal quando tu disse, eu tinha esse sonho, né? E daí aquele sonho, é como se tu foi me contando, parecia que tu foi dando check ali nos teus sonhos. Fazendo certinhos, né? Nos teus sonhos, Exato. Isso é muito legal. E uma coisa também que me chamou assim bastante atenção é que desde pequeno tu já viu em ti o que tu queria, que às vezes, como eu trabalho com transição de carreira, eu encontro muitas pessoas que não são felizes fazendo o que estão fazendo, né? Querem descobrir algo que amam fazer. E eu acho super bacana quando eu encontro alguém que, assim, desde criança, né, entendeu o seu dom, o seu talento e se entregou àquilo ali, né? Bacana. É isso mesmo. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado, viu? Muito sucesso no Dúlios Design, toda a tua equipe, teus clientes também. Muito grato. Muito obrigado.